Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É um grande prazer receber aqui o seu acesso, a sua visualização. E o tema que eu quero apresentar para vocês hoje aqui, que tem acompanhado os nossos estudos bíblicos, os nossos estudos nas profecias a respeito da volta de Jesus, a respeito do dia do Senhor, é trazer aqui, dentro do contexto dos nossos estudos, né, sobre os fins dos tempos, uma notícia que tem reverberando aí na mídia, na internet, recentemente, né? Essas notícias sempre vão e vêm, mas nos últimos dias aí, pelo menos nos últimos 3 dias, a gente ouviu muito falar sobre uma comissão que está ocorrendo lá nos Estados Unidos, onde a NASA vai investigar o aparecimento aí de OVNIs, né? O suposto contato com seres extraterrestres, tá bom? Nós fizemos no nosso estudo Até que Ele Venha. Se você quiser acompanhar este estudo que fala a respeito da volta do Senhor Jesus, eu vou deixar aqui o link aqui no card para você depois assistir essa série. Mas o nosso último estudo, que é O Mundo Inteiro Aguarda um Salvador, né? Ou Todo Mundo Aguarda um Salvador. Eu vou deixar também o vídeo direto para esse estudo aqui, que é o último, mas eu recomendo você assistir a série inteira, tá bom? A gente demonstrou ali como que todo o mundo, religiosos ou não, eles aguardam um Salvador, tá certo? E para aqueles que não são religiosos, esse Salvador, ele pode ser um extraterrestre, tá? E eu quero partilhar aqui com vocês, eu não sei se você teve tempo de acompanhar essa notícia, mas eu quero dividir ela aqui com vocês, tá bom? Olha só essa notícia que a gente acompanhou aí nos últimos dias. Então, a notícia que tem aparecido aí na mídia é: diretor da NASA anuncia comissão para investigar tantas suspeitas de alienígenas. Eu peguei essa notícia aqui da Exame, estava lá no site da Exame, mas ela reverberou aí em outros portais também, tá bom? E nas redes sociais. Em visita à Argentina, Bill Nelson garantiu que um comitê de cientistas tem preparado um relatório que estará pronto em agosto. Então, um relatório em agosto, preparado ali por um comitê da NASA, vai falar a respeito dessas tantas suspeitas de alienígenas. A matéria diz o seguinte: o diretor da NASA, Bill Nelson, anunciou que um comitê de cientistas está preparando um relatório que esclarecerá as muitas suspeitas sobre alienígenas. O resultado, afirmou ele nesta quinta-feira, durante uma visita oficial em Buenos Aires, estará pronto em agosto. Ex-congressista da Flórida e veterano do Exército dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, Nelson, de 80 anos, esteve nos últimos dias na Argentina durante uma turnê pela América do Sul. Ele também passou pelo Brasil e terminará na Colômbia na próxima semana. Em Buenos Aires, ele se encontrou com o presidente para oficializar a adesão do país aos esforços internacionais para enviar astronautas à Lua novamente em 2025. O país sul-americano é o 28º a assinar os acordos Artemis, um plano de exploração pacífica da Via Láctea. Tá bom? Então aqui tem a referência da notícia no site da Exame. E o grande ponto que eu quero trazer aqui para vocês é justamente essa ideia, né, da vida extraterrestre, né? Inclusive tem até várias pessoas, né, que são ateístas, elas dizem que quando a vida extraterrestre for confirmada, então a Bíblia ela vai cair por terra, né? A palavra de Deus aí ela vai cair por terra. Como se a Bíblia fizesse alguma objeção à existência de uma vida fora do planeta Terra, né? Ou como se o Deus que criou a vida nesse planeta e trouxe todas as coisas à existência pela sua vontade, pela sua palavra, ele não pudesse criar outros planetas também. E tem dois textos aqui que eu quero partilhar com vocês que nos dão a entender que existe sim vida extraterrestre, tá bom? O primeiro deles é no livro de Jó, lá no capítulo 1, nos versículos 6 e 7, diz o seguinte: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Esse texto aqui a gente não vai entrar nos detalhes, mas a ideia que ele quer expressar para nós é que teve uma reunião no céu, os filhos de Deus se apresentaram perante Deus, e junto com eles foi também quem? Satanás. Satanás não é contado como filho de Deus, tá certo? E o próprio nome dele aqui significa adversário. Ou seja, era uma reunião em que os filhos de Deus estavam presentes e Satanás ali também se manifestou. E aqui é interessante observar que os filhos de Deus, que é relatado aqui em Jó, no capítulo 1, não são anjos. Porque no decorrer do livro de Jó, os anjos vão ser chamados de filhos da alva. Tá bom? Então, quem seriam esses filhos de Deus aqui?
No Evangelho de Lucas, no capítulo 3, do verso 23 ao 28, você vai ter ali a genealogia de Jesus por parte de Maria, tá bom? E aí, olha o que ele vai traçar para a gente ali, ó. Ora, tinha Jesus há cerca de 30 anos ao começar em seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli, aí depois ele vai passar uma série, né, ali de ascendentes de Cristo, e aí ele vai chegar lá no finalzinho, no verso 38, o seguinte: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, que era quem? Filho de Deus. Então Adão ele é chamado o quê? Filho de Deus. Possivelmente, lá no livro de Jó, ali no capítulo 1, esses filhos de Deus que aparecem diante dele sejam, né, outros seres criados em outros planetas, governantes de outros planetas, assim como Adão era para ser o nosso governante aqui no planeta Terra, eles compareceram diante de Deus e ali Satanás se infiltrou no meio deles, tá certo? Demonstrando que aquela autoridade que pertencia a Adão foi passada para ele, tá certo? Então ele apresenta ali como se fosse o representante do planeta Terra, né? Nós sabemos que hoje, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos um outro representante, o segundo Adão, o Filho de Deus. Então, essa ideia aqui de filhos de Deus aparecendo diante de Deus, dão a ideia do quê? Que existem outros seres, tá certo? Agora, se eles podem vir aqui para a Terra, aqui é uma questão totalmente diferente, tá certo? Eu creio que eles não podem vir aqui para essa Terra. Então, quem são esses seres, né, supostamente extraterrestres que, né, aparecem por aí ou que voam aí pelo céu com as suas naves super velozes, tá? Tem uma teoria que diz o seguinte: ah, esse aqui é o Ashtar Sheran, tá bom? No nosso estudo a gente falou um pouquinho a respeito dele. E quem que é Ashtar Sheran? Ou Ashtar Sheran? Ou simplesmente Ashtar? Ele é um suposto ser extraterrestre que, segundo os que nele creem, comandam uma vasta armada de naves espaciais. O objetivo dessa organização é, em certo sentido, para salvar a humanidade de si mesma. Ou seja, Ashtar Sheran, ele é o líder de uma frota intergaláctica, tá certo? Ele é um extraterrestre, líder de uma frota intergaláctica, e o objetivo deles é trazer a paz aqui para o nosso planeta. E se você olhar para ele aqui nessa imagem aqui, ele tem uma aparência bastante angelical, tá bom? E é isso exatamente o que eu creio. Que esses seres extraterrestres, na realidade, eles são demônios, eles são anjos caídos, tá bom? De fato, eles são extraterrestres, porque eles não pertencem a este mundo, né? Eles vieram de fora. Mas eles não são como as ficções aí apresentam, né? Esses seres, muitas vezes, feios, né? Muito estranhos, né? Eu acredito que eles são anjos de luz. E esse Ashtar Sheran, inclusive, ele teve contato, se eu não me engano, com Aleister Crowley, tá certo? Aleister Crowley manteve contato direto com Ashtar Sheran, né? E outros também, ocultistas, espiritualistas, mantiveram contatos com essas entidades que eles dizem ser seres mais evoluídos. Se eu não me engano, até mesmo o Chico Xavier, ele tinha falado algo a respeito da data limite, que, se eu não me engano, venceu em 2019, agora tem um outro prazo para ela, que seria a data em que a nossa humanidade entraria em contato com seres evoluídos, né, de outros planetas. Tá bom? Então, essa se percebe que essa é uma ideia que ela vem permeando o mundo do espiritualismo, do ocultismo. Tá certo? Você tem Chico Xavier, você tem Aleister Crowley, ou seja, todos esses ocultistas, eles estão profundamente envolvidos com essa ideia de que existem seres extraterrestres, seres de outros planetas que estão vindo numa missão para nos auxiliar aqui a conduzir as coisas da melhor maneira, tá bom? Então, ou seja, é uma mensagem, é uma crença totalmente anticristã, porque nós só temos um Salvador e esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Mas por que eu trouxe esse tema aqui dos extraterrestres e também da questão do Ashtar Sheran? Porque eu quero partilhar com vocês aqui um vídeo muito interessante. Que vídeo é esse que eu quero partilhar com vocês? É o vídeo do Roger Murnau, tá bom? Roger Murnau. Nós temos aqui no nosso canal um testemunho dele, ele conta toda a história dele. Depois, se você quiser, assiste o testemunho dele dentro do contexto, né, da história de vida dele, dentro do ocultismo, como ele lidou com essas questões espiritualistas. Eu convido você a assistir esse vídeo na íntegra, mas eu separei um corte onde ele diz que o grande engano final de Satanás, o maior engano que vai abarcar todo mundo, é justamente essa manifestação extraterrestre, tá bom? Então assista esse vídeo e depois deixa aqui no nosso comentário o que você achou dele. Você acha que é muita viagem? Você acha que isso não vai acontecer? Mas olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Os nossos estudos de Apocalipse, que você pode encontrar aqui também no nosso canal, um estudo
livro por livro, capítulo por capítulo de Apocalipse, você vai ver ali que o engano final de Satanás serão 3 espíritos imundos, como se fossem de rãs, em que eles vão a todos os reis da terra, reunir eles para a grande batalha contra o povo de Deus. Esses espíritos de rãs, né, que vão aí por toda a terra, são espíritos de demônios. Será que talvez esses espíritos de demônios não são os nossos amigos extraterrestres que vão se manifestar, que vão reunir todo o mundo em torno de um propósito, trazer a paz na terra? Mesmo que essa paz na terra seja enfrentar o povo que permanece fiel a Deus, tá bom? Então eu quero que você assista esse trecho e depois conta aqui para mim o que você achou. O sacerdote disse que, como os tempos neste planeta ficarão mais e mais difíceis, e calamidades de todos os tipos estão abatendo o planeta mais e mais frequentemente, espíritos de demônios irão impressionar as pessoas com a importância da santidade do domingo. Roger, quando eu era uma adolescente nos anos 70, eu me lembro de uma música que falava da era de Aquários. E desde então temos visto o avanço da nova era. Fiquei imaginando se quando você esteve envolvido com a adoração de espíritos, se eles falaram sobre a nova era. Assim, era algo grande que estava por vir. Um dos maiores enganos dos últimos dias. O sacerdote nos contou durante muito tempo. E então ele disse: eu poderia ter um pouco mais de seu tempo. Eu quero te dizer uma coisa realmente fascinante. Ele disse: o grande plano do Mestre para colher as multidões da terra em sua causa, pouco antes do encerramento do grande conflito entre as forças do bem e do mal. Assim, depois que nós tínhamos expressado nosso interesse de saber mais sobre as atividades dos espíritos, ele disse: isso vai ser feito de uma forma única. Este grande plano. As pessoas vão engolir estas coisas. Porque, ele disse, os espíritos demoníacos, irão afirmar serem habitantes de planetas de galáxias distantes, que estão vindo para alertar os habitantes do planeta Terra da iminente destruição do planeta, a menos que alguma coisa seriamente seja feita para evitá-lo. Então, ele passou a... Eles irão afirmar que têm experiências fora do corpo. Vocês já ouviram falar de experiências fora do corpo? Muito. E que algumas pessoas é suposto serem capazes. Eles acreditam que a sua alma é imortal, projeção astral, isso mesmo. Uma pessoa vai a lugares diferentes do mundo, vê coisas, voltam e escrevem tudo sobre isso. Então, devido ao fato que milhões de pessoas na Terra acreditam que têm uma alma imortal, isso é prontamente aceito. Quando os espíritos falam através de um transmédium, falam com pessoas influentes. Mas o que é um transmédium? É um canalizador hoje em dia. O que hoje é conhecido como canalizador? Sim. Shirley MacLaine teve experiências se envolvendo com o espiritismo e com os supostos habitantes de planetas de galáxias muito distantes. Eu gravei a coisa toda, que foi de 3 horas, e você estava ouvindo o cumprimento do que este sacerdote tinha dito há 45 anos atrás. Sim, exato. Então, ele passou a nos explicar sobre o fato de que os espíritos vão mostrar-se dispostos a dar orientações valiosas, que não somente ajudarão as pessoas a evitar a destruição do planeta, mas que fará entrar em um estado superior de existência. Por exemplo, ele disse que os espíritos irão prometer, é uma palavra de grande promessa, que se suas recomendações forem seguidas cuidadosamente, eles conduzirão a uma gloriosa nova era de paz e prosperidade. E não haverá mais guerras, não haverá mais fome, não haverá mais pessoas fazendo infelizes uns aos outros. O vizinho amará o vizinho, a perturbação social não acontecerá mais, haverá felicidade perfeita por 1000 anos. Isso é o que os espíritos irão prometer. É quase como o Jardim do Éden, criado mais uma vez. Agora nós encontramos muitos pregadores pregando a gloriosa vitória da nova era.
Vitória sobre a guerra, vitória sobre a perturbação social, vitória sobre a fome e vitória sobre todos os tipos de coisas. Ele usou as palavras nova era para descrever o que estava vindo. Seria uma gloriosa nova era, sim. Isso é exatamente tudo o que o movimenta hoje. Ele continuou e disse como a vida neste planeta se tornará cada vez mais difícil e calamidades atingirão o planeta e mais frequentemente, os espíritos naquele tempo irão colocar todos os seus esforços para impressionar os líderes religiosos, para trazer ante as massas da Terra a santidade do domingo. E eles ensinarão a santidade do domingo, com os líderes religiosos, olhando à frente para os 1000 anos de paz sobre a Terra. Eles colocarão todos os esforços nisso. Leis passarão pelos governos. Algumas pessoas perguntaram, o que vai acontecer às pessoas que não acreditarem nas recomendações dos espíritos? O sacerdote disse, isso não será problema, absolutamente. Leis serão aprovadas pelos governos, que irão obrigar as pessoas a se juntarem a eles, independentemente de acreditarem nelas ou não. E os oficiais que aplicam as leis irão explicar para as pessoas, de forma clara, que tal lei é necessária para assegurar o bem-estar de todas as pessoas. A legislação vai ser aprovada, sem nenhum esforço em tudo. Ele passou a explicar o fato que o venerável dia do sol, que em épocas passadas era tão irritante para o Criador, estas grandes nações, bem como menores, estiveram todas envolvidas na adoração do sol. E naqueles séculos, o Criador encontrou no ensino da adoração do sol um irritante terrível. E ele disse, isso vai novamente ter lugar. Não na adoração do sol, mas na lembrança do domingo para o santificar. Ele fez uma declaração que eu nunca vou esquecer. Ele disse, pela observância do dia em que o mestre Satanás colocou a unção de sua autoridade e poder ele recebe a homenagem, independente de quem as pessoas pensam que estão adorando. Então você pode entender agora, porque eu tive 28 estudos bíblicos em uma semana e comecei a ir à igreja no sábado e eu não faltei uma vez. Até eu fiquei muito doente para comparecer. A questão de um dia de adoração veio nessa reunião. O domingo foi o único dia mencionado. O sacerdote mencionou o fato de que Satanás escolheu o domingo como o seu dia. O Criador escolheu o 7º dia da semana. Lúcifer escolheu chamar o seu dia, o primeiro dia da semana, domingo. E independente de quem as pessoas reivindicam adorar a Deus, o Criador, observando aquele dia em particular, eles estão trazendo uma homenagem e respeito